Fala, meus atletas, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Personal e hoje eu tenho o imenso prazer, a imensa honra de trazer uma grande referência do treinamento de força, do treinamento do powerlifting, do LPO e ao mesmo tempo é uma grande referência no Brasil nessas modalidades, um grande treinador, um grande amigo, o coach Braulio Socorro. Prazer, meu amigo. Satisfação. Acompanhe o seu trabalho lá. Estamos nos conhecendo oficialmente hoje, né? Sim. É uma grande honra entender um pouquinho mais da fisiologia do exercício e você é uma referência também. Acompanho lá, assisto suas aulas. Não tive uma ótima fisiologia, os professores faziam o que eles podiam pelas aulas, porque era um pouco tempo, né? Anatomia antigamente era 2 anos, virou 12 aulas, mudou muito a grade das universidades. E eu aproveito as suas aulas para me aprender com você também. Viu? Muito obrigado. É recíproco, porque eu aqui, conforme eu estou aqui para falar um pouco do treinamento de força, do LPO, do powerlifting, do weightlifting, Sim. e porque é um tipo de modalidade que as pessoas, de um modo geral, que treinam, que fazem exercício físico, desconhecem. E claro que aqui no Café com o Personal, eu aqui, conforme eu sempre digo, eu sempre trago pessoas inteligentes, pessoas que vão, de alguma forma, agregar nas vossas vidas, ou seja, na sua saúde, na sua performance, e não apenas isso, ou seja, na sua vida como um todo. Então eu sempre tento trazer, eu sempre, na realidade, trago pessoas que vão agregar. Então o Braulio, que eu fico muito agradecido por você ter aceitado aqui o meu convite em poder conversar com o meu público, com meus clientes, com aquelas pessoas que muitos me procuram para emagrecer, para ver o que o weightlifting, o que o powerlifting, entre também o crossfit, que esse tipo de modalidade pode trazer para a vida das pessoas que praticam essas modalidades. Então, Coach Braulio, aqui eu começaria fazendo a seguinte pergunta para você, conforme eu fiz na introdução. As pessoas não sabem distinguir, as pessoas pensam que só existe, por exemplo, a corrida, a musculação ou mesmo o pilates. Mas o que é o weightlifting? O que é o powerlifting? O que é o crossfit? Existe essa confusão. Eu queria que você, por gentileza, pudesse nos esclarecer a mim, aos meus seguidores. Claro. Uma imensa honra estar aqui com você, poder de alguma forma colaborar. Estou aqui dentro da clínica On Evolução Corporal. Hoje é meu local de trabalho. Hoje a gente traz o weightlifting. Vamos começar pelo weightlifting, né, que é o famoso LPO, que é uma modalidade olímpica, uma modalidade que foi a IWF, a International Weightlifting Federation, foi fundada em 1905. Então é dos esportes mais antigos do mundo, né? E interessante que nessa primeira reunião que teve em Duisburg, a Rússia não fez parte dessa primeira reunião. E hoje a gente sabe que a Rússia é uma potência no levantamento de peso. Teve muitas coisas políticas que aconteceram, até em Sochi, lá na questão dos doping. Mas assim, é uma grande referência. E os modelos teóricos de treinamento, basicamente, são da Rússia, são de alguma coisa do leste europeu, mas também tem da China. Estados Unidos também tem uma grande participação. Então vamos começar pelo levantamento de peso olímpico. O LPO, ele consegue ser o esporte para todos os esportes. Quem escreveu isso? Antônio Urso. Antônio Urso é um grande pesquisador, atleta, ex-atleta da seleção da Itália, coordenador técnico das equipes, né? Ele é interessante porque ele enxerga como um fenômeno social. Na verdade, a briga para você levantar mais peso ou progredir cargas é entre você e a barra, não entre pessoas. Olha que interessante, o fenômeno social. É uma forma de você aprender a se desafiar, a tentar buscar algo melhor, torcer para o seu adversário, entre aspas, levantar mais peso, que você vai tentar levantar mais peso que ele, sem ter que trocar uma briga com ele, um empurrão com ele, mas a briga vai ser contra a barra. Não existe Olha um que adversário. interessante. Exatamente. Então, o levantamento de peso olímpico ele é dividido em 2 exercícios básicos, o snatch e o clean jerk. O snatch, a barra sai do chão e finaliza em cima da cabeça num movimento só. O clean jerk, ele tem 2 pontos. É o clean, quando você faz a recepção da barra em agachamento frontal, e depois o jerk, quando ela finaliza em cima da cabeça. E aí soma-se os dois, é chamado de biathlon. Essa é a modalidade. Porém, para se formar um atleta e entender todas as características de habilidades e capacidades físicas do weightlifting, o LPO, você tem mais de 60 exercícios que você faz com uma barra. 60? São mais de 60 exercícios. Então,
Alguém consegue imaginar que, puta, eu consigo fazer 60 exercícios com uma barra? Eu consigo desmembrar esses dois movimentos em mais de 60 exercícios. Como é dividido? Exercícios especiais de força, que são os exercícios que a barra não sai do chão. Que nós fizemos uma aulinha lá agora, né? Que você teve essa oportunidade ficou bem bacana. Parabéns, viu? Obrigado. Na primeira aula você já passou no teste. Obrigado. Olha que beleza. Então, assim, essa barra ela vai sair ou do seu, a gente chama de high hang, middle tight, on the knee, down the knee e floor, que é a barra saindo do chão. Todos os movimentos que essa barra tem que fazer em suspensão, hang e suspensão, chama especiais de força. Aí já dá pelo menos uns 20 exercícios. Do snatch e do clean jerk. Depois tem os de força. Como é dividido os de força? Os vários tipos de agachamento, agachamento frontal, agachamento costas, várias posições de pés, até por uma questão de características de tornozelo, joelho e quadril de cada pessoa que pratica o exercício. Mobilidade da coluna é importantíssimo. Mobilidade e flexibilidade, se você não tiver, esquece, nem começa a LPO. Então busque ajuda, faça um yoga, faça um pilates. De repente você precisa até de um trabalho de osteopatia para te liberar algumas coisas no seu corpo para que você entenda melhor a modalidade. Os de força, tudo que a barra sai do chão. Os deadlifts, sumo deadlift, puxadas, high pull, clean pull, snatch pull, deadlift, remadas, vários tipos de pegadas, a barra saindo do chão. E todas as barras saindo do hack, dos agachamentos. Esses são os de força. Então eu te falei os especiais de força, barra em hang, os de força e os acessórios. Exercícios que você pode usar da musculação. Exercícios para bíceps, para tríceps. Detalhe, exercícios que trabalham a sua coluna lombar. Hoje a gente trabalha aqui na ON, né, com essa parte da reabilitação de força. O exercício agachamento frontal é o the king of the king, é o rei dos exercícios do agachamento frontal. Ele consegue fazer com que você tenha um eretor de coluna muito forte, onde você faz toda essa ação lá na parte de baixo da L3, L4, L5, vértebras lombares ficarem protegidas, um sacro muito forte, com os adutores vasto lateral e vasto medial. Para que você consiga fazer um movimento ok desse exercício do front squat, que é o rei, você aprendeu o front squat, o resto fica mais fácil. Então eu aconselho quem for iniciar no LPO que aprenda com um profissional, primeiro o front squat bem feito. Eu acredito que esse profissional tenha capacidade, tenha capacitação para ensinar. Então são várias fases de aprendizado motor. Sempre se começa com PVC, você precisa entender o gesto motor primeiro, para depois você fazer força. Então você é dividido o treino em 50% força de início para iniciante e 50% de cognitivo. Entender o gesto motor que você teve essa oportunidade de fazer lá. Então o LPO tem essa complexidade. E a grande virada da coisa do LPO hoje ser tão divulgado na internet e YouTube é que o CrossFit, uma modalidade excelente, eu estou aqui para defender o CrossFit, tá? Porque eu conheço bem essa modalidade, trabalhei com o CrossFit há bastante tempo, não fui atleta de CrossFit, mas entendi a modalidade, trabalhei com ótimos coaches, posso citar aqui, eu só não vou citar nomes porque eu não quero ser injusto com algum que eu possa esquecer o nome. Sim. Mas eu tenho um amigo em particular, que é o Fernando, dono da CrossFit Irmãos, que eu coloco ele como uma referência muito grande em treinamento de condicionamento físico e de muito cuidadoso. Vou colocar como um treinador cuidadoso. O Fernando é um cara muito cuidadoso, a gente é amigo e eu aprendi com ele o CrossFit. Então foi um cara que ele falou, brother, aqui você tem que tomar cuidado. Então você não pode pular essa etapa. Então o CrossFit, ele trouxe o LPO. Então se você for pegar os atletas do Games, CrossFit Games, todos do levantamento de peso, eles são muito bons no levantamento de peso e foram os campeões. Os que não são bons no levantamento de peso, eles não são campeões. Então a base do LPO, ele acabou indo bem no CrossFit e hoje nós temos muitas atletas do CrossFit competindo a nível mundial no LPO. Então o CrossFit tem uma base do LPO, que são os vários tipos de agachamento, vários tipos de puxadas, os snatch, os clean jerk, os snatch balance, os push press, push jerk e um trabalho muito forte de kettlebell também, que é feito dentro do LPO. Então a divisão é essa. O LPO ele é mais complexo, você tem que ter muita base motora para aprender ele, tem que ter muita mobilidade e flexibilidade. Então acho que do LPO acho que eu consegui explicar um pouco. Sim, é uma modalidade olímpica, né? Olímpica. Sim. E agora a gente pode entrar agora no powerlifting. Powerlifting, fui atleta competitivo por mais de 35 anos, né? Ganhei alguns títulos, bati recorde de agachamento, de supino, inclusive.
E o powerlifting ele é um pouco mais simples, porque o powerlifting você consegue praticar numa academia tradicional, onde você não precisa ter anilhas emborrachadas, nem barras especiais. Então você tem que ter uma boa barra, tem que ter um bom banco de supino, tem que ter um tablado legal para fazer um terra, né? E você precisa também do profissional que realmente tenha conhecimento. Normalmente o profissional que tenha feito um curso de powerlifting. Então nós temos várias federações aqui, também não vou citar nome de nenhuma federação, porque eu sei que existem algumas coisas políticas aí e eu não tomo partido de ninguém. Eu acho que todo mundo está certo, você está certo, eu também estou certo. E está todo mundo feliz. Sim. Então, o powerlifting você tem o agachamento, o supino e o terra. Ele é mais simples que o LPO, evidentemente. Muito né? mais simples. Sim. Porque o centro de gravidade de força dele é mais próximo do chão. Então, o centro de gravidade de força, para você equilibrar uma barra em overhead, no snatch ou no jerk, é muito mais complexo, as cadeias motoras, mas é mais completo. É mais complexo, mas mais completo. Ele é mais completo que o LPO? Não, o LPO... Sim, mais completo, sim. Do que o powerlifting. Sim, sim. Porque o powerlifting Sim. Não que você fique limitado a fazer. Tem vários tipos de supino. Supino com pegada invertida, supino fechado, travamento de escápula, supino com arco. Então você vai depender muito de como vão te ensinar. Então a diferença basicamente é essa. Você tem, em competição do weightlifting, voltando para o weightlifting, você tem 3 tentativas do snatch e 3 tentativas do clean jerk. Quando o atleta ele é desclassificado, ele pode até ficar na competição até o fim, mas já não conta mais que ele não conseguiu ter o melhor snatch somado com o melhor clean jerk para ser o biatlon. No powerlifting você tem 3 tentativas de agachamento, 3 do supino e 3 do terra. É uma competição mais longa, que são 3 exercícios. Então você tem que ter uma agenda legal para treinar vários treinos de supino na semana, dependendo 2 ou 3 tipos de agachamento, dependendo da metodologia que você quer seguir, né? Então tem vários tipos. Um outro detalhe importante na questão da modalidade powerlift, que é o agachamento supino em terra, que o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas já chegando para treinar no ginásio e elas não fazem uma preparação para o movimento. Essa preparação para o movimento exige mobilidade e flexibilidade, pelo menos um tempinho antes, por causa da ação motora que você vai ter. Então você vai ter um choque muito forte de cargas, onde a sua musculatura vai ficar muito tensa. E muitas vezes no mesmo treino é dividido o treino de terra, agachamento e supino, dependendo da situação e da condição da pessoa. Então, essa mobilidade, essa falta de flexibilidade vai te deixando sem essa facilidade de técnica para os movimentos e você vai ficar com dor muscular tardia. Eu acredito que se tiver um pouquinho mais de cuidado e paciência, desmembrar melhor esses treinos, colocando mobilidade e flexibilidade, trabalho de core forte que tem que ter, e juntamente com uma planificação, periodização para exercícios dos eretores da coluna lombar e sacro, para que no futuro esse atleta não tenha problemas. Na época que eu competia, muitos atletas tiveram problemas com hernia de disco, problemas no quadril, porque essa falta de mobilidade e flexibilidade com o tempo começa a influenciar e você não vai ser atleta a vida inteira. Você tem que pensar que um dia você vai envelhecer e que você envelheça da melhor maneira possível através do exercício físico. Então fica essa dica aí para você que está de repente iniciando no powerlifting ou que precisaria de alguém para estar orientando de alguma forma. Eu fico à disposição, tenho o meu Instagram aí, depois a gente vai deixar no final aí. Fiquem à vontade para entrar em contato para a gente bater um papo sobre isso. Beleza? O coach Braulio, assim, pegando já o ensejo, eu fiz algumas questões aqui, mas eu vou interagir questões aqui. Okay. Você fez uma boa explicação, né? Explicou o LPO e o powerlifting. É possível, eu percebi que aqui na clínica On Evolution Corporal, vocês trabalham essas modalidades para pessoas que têm disfunções, por exemplo, que têm hérnia de disco ou têm disfunções articulares gerais, ou seja, pessoas que precisam realizar reabilitação. Perfeito. Isso é quase impensável em muitos locais. Assim, na realidade, eu até fiquei muito surpreso de vocês utilizarem essa modalidade, porque conforme, foi até a minha pergunta, qual que seria essa diferença com a musculação? A musculação você consegue trabalhar o grupo isolado, muscular, a musculação nasce ali do bodybuilder, sim, né? Sim. Pensando mais na estética do músculo ou pensando metabolicamente no músculo, mas tanto o LPO como o powerlifting são modalidades esportivas. E vocês usam uma modalidade para reabilitar. Perfeito. E essa pessoa que reabilita precisaria ir lá para a sala de musculação ou aqui basta, é o suficiente? Aqui é o suficiente. Até porque, como tem um cronograma de treinamento, a pessoa vem um dia e faz 1 hora de mobilidade e flexibilidade.
Ele vem no outro dia, então é muito bem feito, é muito bem estruturado. Ele vem no outro dia e faz um trabalho de core. Então tem os exercícios de pilates tradicionais, mas tem uma atenção especial para o core. Transverso, oblíquo, reto abdominal. Todo o assoalho pélvico é trabalhado nessa aula do pilates. E aí ele tem um dia que ele vem fazer só os isolados. Então ele faz muito bem feitos os isolados. Mas lembrando que tudo isso vem dentro de um teste de força, de dinamometria e cinemática, estudo do movimento, que a gente tem esses equipamentos aqui que fazem essa leitura. É claro que isso aqui é uma clínica e muitas pessoas não têm, às vezes, acesso a ter esse tipo de... Mas é importante eles saberem que isso existe. Existe uma forma de você ser pré-avaliado, até para daqui 12 semanas você ver para onde você está indo. Eu tendo resultado. Poxa, não melhorou meu rotador de quadril. Eu jogo futebol e eu machuquei meu adutor. Que exercício que eu vou fazer para melhorar? Então, você vai ter que melhorar sua mobilidade, sua flexibilidade dentro das nossas esferas. Depois você vai ter que melhorar sua força isolada e sua força de potência. Porque o LPO e o Powerlift, né, que é força global, o LPO, que a gente colocou de LPO, força global, são 6 articulações em 1 segundo que você usa. Então você usa uma potência muito grande, uma estrutura de impacto no osso, isso para quem tem problema ósseo. Aqui a gente tem várias pessoas que chegaram aqui com 60 anos. Hoje o médico fala, o que você está fazendo? Você não tinha estrutura neuromuscular na sua coluna, hoje você tem, e seu osso virou de uma pessoa de 40 anos. Por causa do trabalho de impacto, de força que a gente faz. Nem sempre é necessário você estar fazendo com um salto, mas os exercícios eles te fazem você fazer uma pressão interna na sua coluna, uma pressão de contração, muitas vezes de tração na sua coluna, dependendo dos exercícios, e exercício de força para a perna. Então você melhora essa questão da ganho de massa muscular. A gente sabe que tem hoje tanto osteoporose, osteopenia e outros problemas que a pessoa já carrega ao longo da vida por uma questão de sedentarismo. Tem uma clínica que usa um esporte, muito bem colocado por você, um esporte que a gente faz as adaptações. A pessoa não chega aqui colocando 100 kg nas costas, ela começa com PVC, ela aprende a agachar, porque esse agachamento ela vai usar na cadeira, vai usar para dirigir o carro, vai usar para quando ela levantar da cama. E a gente tem toda uma estrutura das esferas. E a gente tem tanto a parte da ósteo, né, uma parte importante, pouca gente sabe o que é osteopatia, não tem nada a ver com quiropraxia, tá, pessoal? É osteopatia. Nós temos aqui, tem um pessoal muito bom, tem as osteopatas que trabalham aqui, que trabalham mais a parte interna dessa musculatura, a parte interna dessa parte óssea neuromuscular, que para você entender a osteopatia, você tem que fazer uma aula. É muito legal, fazer um tratamento. E a gente tem a parte das massagens aqui, liberação biofacial. Então aqui é uma clínica completa. Por quê? Nós trabalhamos a medicina 3D, que é a medicina do exercício, que é aquilo que a gente conversou lá atrás, né? A medicina do remédio é a 2D. Então o Dr. Neme, que é o médico idealizador do programa, né? Eu vim para cá e eu acreditei na ideia, acreditei no processo e toda essa estrutura que a gente tem. Então sim, é possível você usar um exercício de rendimento. Como eu te falei lá, eu vou citar o nome do Rubens, que é um dos... O Fábio chegou aqui com 2 próteses de quadril. Ele saiu daqui agachando com 100 quilos, está morando fora do país agora. Ele é muito grato porque nós fizemos um trabalho de formiguinha, gente. Não foi em 1 mês, foram em quase 6 meses. Então você precisa de um tempo de maturação do treinamento, de cognitivo, de confiança do paciente. O Rubens, o problema é a coluna. Hoje o Rubens agacha, faz supino com 100 quilos e agacha com mais de 100 quilos. É claro que não é todo o treino que ele agacha com 100 quilos, existe toda uma estrutura organizada de treino para que ele cumpra isso, mas nos testes de força dele, ele foi muito bem. Então é um cara que ia para a mesa de cirurgia, porque tem uma hérnia, ele sentia dor 24 horas. Imagina que o cara hoje ele viaja de avião, levanta e se bobear ele vai lá para a academia treinar. Aí esse amor ao próximo, que é o nosso trabalho, que a gente leva a felicidade para as pessoas, que eu falo que o trabalho ele também tem que ser pensado dessa forma. O que eu posso proporcionar com o meu conhecimento? Que Deus me deu de conhecimento que eu possa levar para uma outra pessoa? Tudo bem que eu tenho o meu ganho profissional, mas o treino que eu passo para ele é o treino que eu gostaria que alguém passasse para mim. Então eu me coloco realmente na lavar os pés do discípulo, né? Que foi questionado, mas mestre, eu quero lavar seu pé. Não, eu te dou o exemplo. Então a gente, como profissional da saúde, que graças a Deus, né, colocou esse nome agora, profissional da saúde, que nem sempre foi assim, era só atividade física. E a gente passou por uma série de problemas no país, né, dessa questão da pandemia, de saúde pública. E hoje a gente faz esse trabalho,
né? As pessoas até vêm aqui, olham lá, pô, mas eu tenho problema na coluna, eu vou fazer agachamento? Vai. Você vai ter um profissional que sabe usar uma faixa no joelho, que tem um cinto apropriado, tem uma postura, vai fazer todo uma estrutura, nós vamos te construir. Não é reconstruir, na verdade você nunca foi construído, porque a sua estrutura de vida você foi vivendo, trabalhando, e nunca pensou na sua saúde ósseo-muscular. E tem um monte de artigo científico que fala sobre a importância de você ter uma saúde muscular, que o músculo realmente é a moeda de troca da vida. Então você quer ter vida, você tem que ter músculo. Então basicamente é isso, sua pergunta é bem oportuna, a gente usa esporte de rendimento, não como rendimento, mas para essa habilitação e reabilitação dos pacientes. Eu vou fazer uma pergunta agora, novamente em cima disso, até redundante na realidade, mas é para confirmar praticamente o óbvio que eu acho que você vai me responder. Então, imagina só, eu na minha academia, Academia 86, eu tenho, evidentemente, grande parte dos meus atletas, que eu chamo de atletas, todos os meus alunos os chamo de atleta, e tem também, porém, meu próprio pai, que é um corredor, faz os 10 km, um corredor de fundo, 74 anos. Então, por exemplo, esse meu atleta que quer emagrecer, que me busca os meus programas de emagrecimento, ou meu próprio pai que é um corredor de fundo, se eu, por exemplo, utilizar tanto apenas a base ou do powerlifting ou do weightlifting ou powerlifting, eu não precisaria nem utilizar a musculação. Basta, aliás, eu poderia escolher apenas uma dessas modalidades, ou weight ou powerlifting, que eu... Olha, eu vou um pouquinho mais além do que isso. Eu vou te propor o seguinte, eu vou filmar alguns exercícios que eu passo para o pessoal, mando para vocês, fica à vontade para postar, Sim. Dou as explicações técnicas e você começa a inserir para o seu pai. Você vai ver o rendimento dele principalmente no final da corrida, que é onde você está fadigado, a sua fibra aeróbia já está abrindo o bico, e ele vai ter a fibra 2B para dar aqueles últimos 15 minutos, ele dá o sprint final, que ele nunca recrutou essa fibra, com esses exercícios que ele não precisa fazer. Eu digo assim, pessoal, é que não precisa fazer musculação. É que se você tem alguém que te orienta, e você às vezes não tem nem tempo de ir para a academia e pegar trânsito, ou muitas vezes estacionamento, e você pode ter no local que esse seu trabalho personalizado é excelente, que eu te acompanho. Sim. Você vai passar 3 exercícios para essa pessoa, depois você vai ver o rendimento. Estou preparando um atleta agora, já preparei vários, que é o Fernando, né? É um médico, ele vai competir agora em Buenos Aires, uma maratona. E ele brincou comigo outro dia, né? Até interessante dentro disso. Ele falou, pô, Braulio, você me falava da fibra 2B, eu não sabia o que era fibra 2B. Aí eu falei assim, vou ver se essa fibra 2B funciona. E ele estava já fadigado no final da corrida, ele pegou os últimos 300 metros e falou, cara, eu nunca fiz 300 metros tão rápido na minha vida. Eu falei, então, você não tinha força das fibras, não é força geral do corpo. Sim. É uma fibra específica que você só desenvolve no treinamento de força com cargas acima de 85%. Fica bem claro isso. Então você tem que montar uma estrutura para usar esses exercícios que você não tem condições de fazer na academia, que são exercícios balísticos. Na academia você consegue fazer uma coisa ou outra, mas o próprio ambiente da academia não te dá esse espaço ou essa segurança e um acompanhamento personalizado com o profissional. Então, perfeito. Consegui te responder? Perfeitamente. Então é isso aí, você vai fazer isso e a gente vai combinar essa estrutura aí para você colocar em prática para o seu papai lá. Combinado. O Coach Braulio, tem um podcast que você participou, né, com o André Doria, é muito bom e até sugiro as pessoas assistirem, porque ali tem muitos conhecimentos. E uma questão que você colocou lá que eu achei fantástica, você usou uma expressão para quem faz o LPO, ou mesmo o powerlifting, que você deve ser épico ou emocional na competição e no treinamento. Você poderia explicar isso na prática, ser épico ou emocional? Sim, eu vou te dizer, rapaz, porque o André sempre foi um cara assim, muito inteligente, né? O André é um dos precursores do powerlifting. A gente está vendo hoje a repercussão que é o Bitelo. Eu já sabia, quando o Bitelo caiu na mão dele, eu fui um dos atletas que o André treinou fiquei 22 anos treinando com o André Doria, na Gerson Doria. Você ser épico é você ter uma filosofia de vida, onde você não precisa imitar ninguém. Você precisa ter uma linha de raciocínio e tudo que acontecer na sua vida você tem que aprender a que nem tudo dá para você responder com emoções. O André ele falava para mim assim, vou te dar um exemplo simples. Ele chegava e falava para mim assim, quanto mais na barra? Tipo, fiz 200 de agachamento. Aí
Eu demorava para responder, ele falava assim, 210 ou 205? Eu demorava para responder, ele falava assim, 205. É melhor você ganhar 5 do que perder 10. Então você tem que ser épico nas atitudes. Você é um cara épico. Ninguém consegue te imitar. Você tem uma imagem de firmeza, seriedade. Então você não é um cara emocional. Ah, vou lá, vou mostrar esse exercício aqui, porque esse exercício todo mundo vai curtir. Não. Você tem ciência do que você vai fazer. Você tem os pés no chão. Você não é um cara emocional. Ah, mas falaram isso aqui, agora eu também vou postar elevação pélvica. Nada contra elevação pélvica, mas eu sei o risco que é elevação pélvica. Já vi gente se machucando com elevação pélvica. O profissional muito emocional. Não, mas está todo mundo colocando. Não, eu tenho que raciocinar. Eu tenho que ter uma filosofia de vida. Eu tenho que ter qualidade de vida. Né? Só por si só, uma frase de Dostoiévski, simples assim, a felicidade é a vida. Como que é essa sua vida? Você tem que ser épico, as pessoas têm que olhar para você e ver você um exemplo, um modelo de pessoa, de ser humano. Isso é ser épico. Os filmes épicos, filmes do Al Pacino, do Michael Douglas, filme do Arnold, ninguém consegue imitar esses caras. E você pode ver, as falas deles são coisas que você reflete. Quando você dá a sua opinião, quando eu comecei a assistir o seu canal, eu falei, pô, interessante a forma como ele explica. Eu tive um professor muito bom, o professor Leandro. Mas, cara, você coloca de uma forma muito bacana, lúdica, que eu consigo entender. Isso é épico, isso é seu. Você é um cara épico para mim. Você não é um cara emocional. Cada outro dia, no outro vídeo, você já vem falar outra coisa. Não, você calmo. Então você transfere, você transmite, né? Essa é a palavra. Uma coisa de a sua identidade. Eu vou lembrar sempre do Ricardo. Quem é o cara da fisiologia? É o Ricardo. Ele é épico. Ele tem uma marca. Então o épico ele vem com uma marca de personalidade, de firmeza, de característica cristã, de sobriedade, de uma pessoa que pensa para falar, que não é emocional. Você poderia emocionalmente estar me fazendo um monte de pergunta, colocar um monte de coisa aqui, eu falo, peraí, o que ele está falando não tem muito nada a ver. Então você pensa para falar, você montou uma estrutura. Quando você me montou, eu achei muito legal esses tópicos que você colocou, que você me perguntar, né? Então você foi um cara que você respeitou a minha história. Então você é um cara por si só que já é épico. É um cara que marca. Quem era? Quem vai lembrar de você na faculdade ou no treinamento? Seu aluno para você, na roda deles com a família. Você está treinando onde? Eu treino lá no Ricardo. Então assim, você já é épico por isso. As pessoas te lembram por uma posição que você tem. Então basicamente é isso. Ser épico e ser emocional. Ah, mas o cara fala pra caramba, não sei o quê. Às vezes você falar demais, você tem que falar com qualidade e com autoridade. Você tem que saber do que você está falando. Quando eu te falar assim, pô, Braulio, por que você está falando dessa velocidade, dessa aceleração, de força gravitacional, ou você está falando de, vamos dizer assim, que você vai fazer força. Para esse movimento, de onde você tirou isso? Ah, tem um cara chamado Klaus Bartonieks. Quem é? É um cara de Leipzig, na Alemanha, que desenvolveu todo o estudo da aceleração da barra para o clean jerk. Eu fui descobrir quem é esse cara. Ah, entendi. Então, que músculo que é mais ativado? É o trapézio. Peraí, onde está isso? Estudo de eletromiografia. Fui estudar o estudo de eletromiografia do trapézio, quando a barra sai do chão. Eu fui um cara épico, porque não que ninguém pensou nisso, mas eu pensei em levar isso para as pessoas serem orientadas, para quando elas forem treinar o LPO, elas darem mais atenção para a cintura escapular. E se você analisar bem, a maioria das lesões no ombro das pessoas, no geral, é que não tem força de escápula. Se eu pego os tenistas que vêm aqui, tanto o pessoal do beach tênis, eles têm problema de posicionamento porque não tem força na escápula. Aí começa a pressionar o epicôndilo. E aí você acaba tendo uma lesão. Entendi. Ô, Tibral, então aproveitando, assim, você discorreu acerca aí do ser ético, do ser emocional, eu vou aqui associar duas questões que eu tenho na realidade contigo. O primeiro é o projeto Gálatas, que eu conheci no podcast que você esteve. Uhum. O projeto Gálatas, juntamente com a sua visão cristã. Ou seja, o projeto Gálatas é um projeto que você realizou, você ensinou crianças, o LPO, crianças carentes, onde você tinha a Academia Gálatas. Né? E também com essa sua visão cristã acerca daquilo que você entrega, que é esse serviço tão nobre.
Então eu queria que você pudesse discorrer sobre, né, esse projeto que você teve, o Projeto Gálatas. Eu achei de uma grandeza, de uma felicidade, de uma doação da sua parte, uma doação divina mesmo para aquelas crianças ali treinarem uma modalidade que não é desenvolvida no Brasil. Sim. E muitas daquelas crianças, elas de alguma forma se desenvolveram aí para a vida, né? Sim. Hoje, até você citou que muitos aí são profissionais de educação física. Vários. E associado a essa sua filosofia, a sua formação cristã, que é a minha formação também, nós temos esse grande valor em comum aqui. Então, por isso, além de nós sermos colegas de área, nós também nós temos esse grande valor em comum. Então, eu queria que você falasse um pouco do Gálatas e também dessa sua visão cristã, né? Tanto é que chama Gálatas, né? Que é um livro bíblico, conforme você mesmo menciona no podcast aí do Gerson. Na ocasião, quando eu e minha esposa resolvemos, né, montar a academia, né? A gente tinha esse projeto, ela já era de educação física e eu fui fazer faculdade depois, né? Eu já tinha um CREF profissional, depois eu fui para a universidade. Eu já era atleta. Você tinha um profissional por ter sido atleta. Por ter sido atleta, e eu consegui justificar junto ao CREF, porque na época a lei ainda permitia, né? A lei de 98, se não me engano, 98. Sim. E aí depois eu fui para a universidade. A academia foi interessante, né? A gente montou uma academia normal, de treinamento resistido, musculação, e a gente via muitas crianças no bairro ali, né? E eu sempre quis aprender o levantamento de peso olímpico, mas não tinha ninguém para me ensinar. Até que apareceu uma pessoa para me ensinar o levantamento de peso olímpico. Um amigo chamado Gustavo Alegrete, inclusive ele é um dos autores do livro que eu te mostrei, que eu escrevi uma parte do capítulo de LPO, né, desse livro, junto com o professor Ailton, Mário Charro, com o Laurie Blair, juntamente com o André Doria. Então a gente colocou o material ali e a gente escreveu o livro. Nessa ocasião eu aprendi essa parte da iniciação motora. Tive a oportunidade de ir para Cuba em 2012, e eu já fazia esse projeto social. Quando eu cheguei em Cuba e levei um banner do projeto social, eles olharam para mim e falaram assim: nossa, mas você tem um projeto social com criança no Brasil? O Brasil não tem. A gente sabe que tinha um levantamento de peso aqui no Pinheiros, na Hebraica, em alguns outros clubes aqui no Paineiras, algum clube de halterofilismo no Santista, tem um pessoal na faculdade de Viçosa, mas você vê, pô, eu citei 5 lugares, olha o tamanho do Brasil, a gente não tem uma expansão do esporte. Eu falei, bom, qual esporte que eu consigo fazer essa integração? Que um ajuda o outro, ajuda a montar peso. Vamos fazer conta de matemática, vou colocar 20 quilos na barra. Quanto que dá 20 quilos? Então fazer as crianças pensarem sobre a parte matemática, de ajudar o outro. Essa coisa mesmo do amigo mesmo, né? Do próximo. Aí nós montamos esse projeto, ele funcionava aos sábados. Agora o nome, eu queria falar para você do nome, porque o nome tem uma relação muito forte com o que todos nós sofremos no sentido de decisões da nossa vida. Gálatas é o livro da Bíblia que fala sobre a luta da carne contra o espírito. Eterna. Eterna. Todo mundo tem essa luta. E a gente vê que muitos caem, em todos os sentidos. Ou pelo dinheiro, ou às vezes pela questão do sexo, pela questão da prostituição, pela questão do poder. E ao mesmo tempo você tem que olhar e falar assim, tudo posso, mas nem tudo é permitido. Isso é bíblico. Então, eu coloquei esse nome já para mim tentar trazer valores para essas crianças, que em casa ele era muitas vezes chamado de burro, mas você é burro mesmo, você não fez a lição. E lá para mim ele era o campeãozinho, vamos lá campeãozinho, bora, cabe mais 5 saltos, vamos subir na corda, vamos correr. Então imagina a dualidade na cabeça dessa criança. O professor me chama de campeão, minha mãe me chama de burro. Nós tínhamos uma coisa muito legal antes da aula, que a gente fazia um momento de oração, no final tinha um lanchinho, as meninas separadas dos meninos, e a gente perguntava para eles qual foi a cor da sua semana, porque era no sábado o treino. Azul, azul escuro, preto, marrom. A gente identificava as crianças que você tinha que sentar com elas para conversar no final. Mas por quê? Preto, meu pai brigou comigo, na minha escola não fui bem na prova. E aí a gente dava aquele conselho, mas aquele conselho que eles ouviam, porque eu não faço parte da intimidade da família dele. Então não é uma crítica. É uma coisa de amor, porque eu abri a academia para eles, eles faziam o que eles gostavam, eles curtiam, tem os vídeos, né? Quem não conhece, chama Gálatas Kids 07, você pode colocar no YouTube lá. Né? Posso, professor? Claro, por gentileza. Então, Gálatas Kids 07, para vocês conhecerem um pouquinho do projeto. E aí a gente levou algumas pessoas lá para fazer a apresentação, e a gente tinha esses alunos que estavam lá ajudando a gente, juntamente com os alunos que eram as crianças,
pelo menos uns 15 ou 20 hoje são profissionais ou da medicina, enfermagem, da educação física, engenharia. Então, assim, a gente mostrou um caminho para eles que o esporte deu essa coisa do ajudar o próximo, de ser bacana, de que nem tudo você precisa querer levar vantagem na vida, que as coisas acontecem naturalmente de acordo com o seu modelo de comportamento, vamos dizer assim, que é o comportamento. E aí a gente acabou tendo todo esse sucesso. E até hoje eu encontro, tem meninos que eu não lembro mais como eles estão com 25 anos hoje, você imagina. Eles treinaram comigo, eles tinham 7, 8, 9. Fizemos 8 campeões brasileiros, campeões paulistas de levantamento de peso olímpico, sem ter material. Nós chegamos no Rio para competir, o pessoal do Rio de Janeiro, que de repente tiver acesso a esse material, que vai te seguir com certeza, de onde saiu esse professor aí que eles vieram aqui e competiram tão bem, os meninos tudo com potencial? Aí eu tive que estudar sobre treinamento de força para criança, pegar um monte de artigos científicos, eu e minha esposa, né, a Tereza, que a grande idealizadora do projeto não foi eu, foi ela. Aquela coisa, né? Atrás de um grande homem tem que ter uma mulher que realmente te sustenta, que te segura o B.O., que te ajuda. E a gente, como um casal normal, a gente tem problemas também, mas assim, a gente conseguiu unir tudo isso num projeto para ajudar as pessoas. E eu recebi muito mais em troca. Eu consegui ir para a Bulgária, estudar na Bulgária, consegui estudar em Cuba e trazer muito mais informações. Hoje na clínica aqui, o trabalho que eu desenvolvo, eu trago todo esse arsenal de informação, de faixa no joelho, como é que enrola a faixa, como é que é a preparação de aquecimento, toda essa vivência anatômica de força. Então o projeto social, ele me impulsionou muito mais. Talvez as pessoas falem, pô, mas você não ganhava no projeto. Quem acha que eu não ganhava no projeto? Eu ganhei muito. O projeto me ensinou primeiro a enxergar uma criança, a enxergar todo mundo como uma criança. Então hoje, quando eu vou ensinar uma pessoa, eu imagino que ela é uma criança, ela não sabe nem como agachar. Então esse projeto me deu essa base, vamos dizer assim, lúdica de ensinar as pessoas mais adultas, no caso. Então essa relação, o nome Gálatas, por ser a luta que a gente tem a vida inteira, da carne contra o espírito, de você tomar cuidado aonde que você está se envolvendo, né? E de você poder enxergar no próximo realmente essa coisa da ajuda mesmo, de você ser útil para a sociedade, um projeto assim, de vida. Eu sinto falta, né? Minha esposa fala, nossa, eu fico assistindo os vídeos e falo, caramba, já se passou tanto tempo, que bom que esse momento da minha vida eu consegui ajudar, através do meu trabalho, consegui fazer pessoas serem felizes. Acho que é mais ou menos isso. Consegui te responder? Perfeitamente. Na verdade, é um projeto exemplar, um projeto que associa, né, crianças carentes, né, que não têm estrutura espiritual, formativa, estrutura física, né, de repente condições materiais para poder treinar e uma boa vontade, uma entrega da sua parte. É um grande exemplo para mim, assim, esse seu projeto. Quem sabe eu pretendo também um dia aplicar de alguma forma um projeto semelhante ao seu na minha cidade. Nossa, vai ser uma honra, de repente, a gente fazer um embriãozinho lá. Sim. E te ajudar nessa parte aí. Eu e minha esposa, que ela também ela é apaixonada por isso, porque é o mínimo que a gente pode retribuir por tudo que Deus faz na nossa vida. Sim. Que fique claro pra gente, cada um tem sua visão de Deus. Eu tenho a minha, né? Você tem a sua. As pessoas ao longo da vida têm eu acho que a gente não pode perder isso, que a gente tem um Criador. Não é possível ser tudo tão perfeito e não ter um Criador. Então, a partir daí, eu já sei que imagino que tem um Deus. Como você vai dar o nome para esse Deus? A responsabilidade é sua. Assim como eu assumo a minha também. Sim, claro, claro. Lindo da sua parte. Então, assim, aproveitando assim, o ensejo dessa questão, né, do cristianismo associado ao projeto Gálatas, uma pergunta que eu faço para todos, que é igual para todos os meus entrevistados, que eu parafraseio o Antônio Abujamra, e eu perguntaria para você, Coach Braulio, o que é a vida? Uma ótima pergunta. O que é a vida? Eu vou te responder com duas citações. A primeira do Dostoiévski, que ele diz o seguinte, os livros dele, Crime e Castigo, é um livro muito interessante, Os Irmãos Karamazov, né? Noites Brancas, são livros que fazem você refletir sobre o que é a vida. Então a vida, para mim, primeiro, é uma grande aventura. Você tem que aproveitar ela. Ela é uma aventura única, que é entre você e Deus. Ele te criou com um propósito.
Pronto. E o que você vai fazer com esse propósito, você vai escolher. Se você vai seguir o caminho X ou Y. E a felicidade é a vida. Talvez eu traduza melhor para você. Se eu te perguntar que tem alguém no hospital hoje que gostaria de ter mais uma semana de vida, eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz em saber que ele teria mais uma semana com o pai ou com a mãe. Então, talvez ele passou uma vida sem saber que a felicidade era a vida, ele estar vivo. Então, para mim, a felicidade é estar vivo, independente de que condição. Eu vou viajar nela, eu vou curtir ela, eu vou sentir ela, e quero sentir isso junto com outras pessoas. Que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou curtindo esse momento. Esse momento eu estou vivendo a vida. Quem tem uma bola de cristal para dizer o que vai acontecer amanhã? Ninguém tem. Então, nesse momento eu estou vivendo a vida e eu estou feliz. Então, a felicidade é a vida vivida com toda essa intensidade. Minha esposa fala assim para mim, você é muito intenso. Eu falei, eu prefiro ser intenso. Porque aí eu estou realmente me doando 100% naquilo. E eu vou olhar e falar assim, não posso, poderia ter feito mais. Não, eu sempre faço o máximo. Quando eu vou te dar uma aula que eu vou te ensinar, eu ensino o máximo. Porque eu quero que você sinta essa intensidade. Quando você falou de me dar a mão, que a gente sente a energia, sim, é isso. Acho que eu consegui traduzir. Perfeitamente. É o que eu falei aqui nos bastidores, o Lucas Vancin, que é o publicitário, que é o proprietário da agência marca, da agência Vancin, que é a que cria os conteúdos. Ele está gravando. A gente estava falando, eu estava conversando com ele agora antes, né, da gravação, que quando eu cumprimentei o Braulio, e o Lucas também sentiu a mesma coisa, a energia que é da força de pegar a mão, é uma energia, eu estou falando isso não como adulação, que adulação para mim é pecado. Sim. Eu sou, enquanto católico, acredito nós aprendemos que a adulação, adular o próximo, jogar confete é um pecado. Mas nesse caso é um elogio, é um destaque para que Deus continue, né, iluminando você com esse pensamento tão nobre, que de alguma forma é um pensamento que leva a Deus. Então, Braulio, eu só tenho a agradecer mesmo de todo o meu coração a gentileza da sua entrevista, a sua disponibilidade. O Braulio, antes de realizarmos aqui essa entrevista, ele me deu uma aula de LPO, me deu uma aula de weightlifting, de powerlifting. Então, assim, ele fez uma boa introdução, ou seja, gratuitamente se dispôs a realizar essa entrevista aqui. E eu, assim, para duas coisas. Primeiramente, eu queria, antes de dar um pequeno presente para você, uma creatina Europa, que nós falamos muito de treino de força. Isso aqui. Para aumentar a potência. Adenosina trifosfato pura aqui. A adenosina trifosfato pura, que é utilizado justamente no treinamento, tanto no LPO quanto no powerlifting. Então, assim, um pequeno presente. A galera vai curtir isso aqui em casa, hein? O povo é viciado em creatina. Boa, a Tereza e o Henrique. A Bárbara eu estou tentando fazer ela usar creatina, mas eu sei a importância que é esse suplemento. E uma marca dessa ainda, você é louco. Então, é uma simples lembrança. Obrigado de coração. E eu gostaria, assim, para fechar agora, como que as pessoas podem encontrar o seu serviço? Porque você praticamente tem duas frentes. Você é um formador, você forma professores como a mim, que tem os seus respectivos atletas, e você também trabalha aqui na clínica On Evolution Corporal, você atende aqui nesse espaço. Na verdade, são 3 unidades aqui em São Paulo, né? Perfeito. Então, eu queria que você pudesse falar tanto para o público geral que me segue, o público paulistano, também os profissionais também que me seguem aqui, os profissionais, os colegas da nossa área, que querem também aprender acerca tanto do weightlifting e do powerlifting. Beleza. Bom, pessoal, não é tão difícil, é Master Coach Braulio no Instagram, né? No YouTube você me encontra alguns vídeos meus como Braulio Socorro, que é meu sobrenome. A gente está retomando aqui, eu estou com o Edu Jurazo, um parceiro nosso de trabalho aqui, a gente está retomando as aulas de LPO, que vai ser na Cross SA em Santo André, vai ser aos sábados, e a gente vai estar retomando agora os cursos de levantamento de peso olímpico, que é o LPO para todos, que é realmente essa abrangência de que todos têm que ter a oportunidade de fazer um treinamento específico de resistido de LPO, independente se você faz crossfit, se você faz musculação, se você faz corrida. Eu acho importante você entender um pouco mais sobre essa potência para os esportes. Então, Master Coach Braulio no Instagram,
E no YouTube você encontra meus vídeos como Grau de Socorro. Eu não tenho ainda um canal no YouTube, mas quem sabe mais para frente a gente amadurece essa ideia já com alguns conteúdos para estar ajudando o pessoal. Também dou consultoria na parte de treinamento de força e fiquem à vontade para entrar no meu Instagram, mandarem perguntas para mim, que eu puder ajudar, como eu disse, né? Eu vou sempre te enxergar como meu irmão do outro lado. Ótimo. Pessoal, muito obrigado. Este foi o Café com o Personal com o coach Brau de Socorro. Um forte abraço.